Boa noite a todas e todos. Mais uma vez, seguindo os nossos trabalhos e a tentativa de criar um conteúdo mais interessante, interativo, para falar da cidade de Bauru, estaremos hoje falando aqui da história do assentamento de Aimorés, né? Um assentamento muito grande aqui na cidade, onde ele é constituído por duas glebas, né? A gleba 1 e a gleba 2. Temos centenas de famílias. E a história desse assentamento, para mim particularmente, eu tenho muito carinho, que eu participei desde o início da luta daqueles companheiros e companheiras por aquela terra, uma terra pública, e que foi grilada por um conjunto de pessoas, de famílias, inclusive tradicionais aqui da cidade. Foi grilada e teve uma luta política muito intensa para que essa terra fosse destinada à produção de hortifruti, frutas, para o pequeno agricultor e pequena agricultora pudesse ser mantido na terra trabalhando com condições dignas, né? Então estamos começando hoje aqui o trabalho, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou tentar abrir aqui de novo, eu com a nossa tecnologia, vou tentar abrir aqui para poder acompanhar quem está chegando conosco, como nós estamos. Rapaz, e você sabe que nós temos melhorado, viu? Porque agora, em menos de um minuto, já subiu um bocado de gente acompanhando o nosso bate-papo aqui. Né? O Luciano Assis, o coordenador da Macro, já chegou por aqui. O Anderson Jacomini, meu colega Anderson. Anderson, precisamos fazer um churrasco passado essa pandemia, hein, rapaz? Um grande amigo, um dos melhores churrascos aí, o Anderson é craque. E deixa eu ver. Salve. E aí, então hoje nós vamos estar recebendo aqui o José Maria Rodrigues, que é um companheiro que participa desde o início daquela luta, daquela ocupação, e que hoje vai estar trazendo um pouco para a gente de informações de como funciona, né, hoje a dinâmica ali dentro do Horto e de como foi todo esse processo de luta. Eu lembro muito bem, eu até na época era estudante de Direito aqui da Faculdade de Direito de Bauru, estudante da IT, né, faculdade que eu me formei, e me lembro que estava no final da faculdade quando teve, inclusive, uma situação muito difícil, que foi um confronto com os jagunços do Pagani, na sede que ele dizia que era de sua fazenda, que eles armados, né, atirando e promovendo um conjunto de ações violentas contra essas famílias que tinham mulheres, crianças, idosos, inclusive na época não contou nem com defesa da polícia, né, defesa dessas famílias e dessa violência toda. Então, estava presente, depois acabei tendo que fazer, aí já tinha me formado, defesa de uma companheira que colocaram armas na bolsa dela, foi absolvida, mas isso ainda rendeu uma quantidade longa um tempo longo, né, dessa luta. Vamos lá, gente. Estamos chegando aqui de novo. Ô, meu Robertinho. Robertinho, claro, chegando com a gente aqui. Esse camarada de Sinergia, ele está em todos os nossos bate-papos. Sempre muito bem-vindo, Robertinho. Maria Flor de Piero, nossa companheira da Rede Sustentabilidade. Diego Amarante também, praticamente em todas as nossas atividades. E aí, ele está dizendo que mora na Gleba 2. Seja bem-vindo, Diego. A Heloísa Alves Ferreira Leal, minha colega advogada, que eu tenho um carinho imenso, participou do nosso vídeo de lançamento, hein, Heloísa? Muito bem. Juliana Ramos, seja bem-vinda, Juliana. É isso mesmo, Robertinho, nossa militância petista cutista estava lá. Inclusive a CUT, na época, né, Robertinho, não sei se você se recorda, ela fez um convênio, não me lembro com que entidade internacional foi,
para a gente fazer o primeiro poço para que aquelas pessoas pudessem ter acesso à água, né? O Zé Maria pode ser que lembre, mas me recordo muito bem dessa intermediação que a CUT fez no auxílio à luta daqueles companheiros e companheiras. Só o Zé Maria para me pegar hoje, viu? Porque hoje o Flamengo joga às 7h30. Se não fosse a responsabilidade política que a gente tem, né? Hoje já está assistindo o jogo do Flamengo, viu, Zé? E aí, bom, estamos chegando aqui, né? Estamos com alguns companheiros e companheiras já nesse debate. Nós estamos com um bocado de novidade para a semana que vem. É importante que vocês acompanhem. Nós estamos com bastante novidades da nossa comunicação. Então se preparem que a gente vai estar construindo bastante coisa interessante aí, tá? Gente, então, para a gente começar, eu vou chamar o Zé daqui a pouquinho, reforçar o que sempre me cobram, né? A forma da gente se comunicar será, esse ano, especialmente pelas redes sociais. Eu preciso que cada um e cada uma curtam as nossas páginas, né, compartilhem os nossos conteúdos, entrem no nosso site, né, se cadastrem para a gente poder manter um contato direto com todos vocês. Dessa forma a gente vai fazer com que o alcance dos nossos recados, né, do nosso programa político consiga chegar a todas as pessoas. Então é muito importante, convide os amigos para curtir a nossa página. Agora o nosso canal no YouTube já foi lançado, então, inclusive também está na descrição da nossa página no Facebook. Nós estamos tentando construir essas plataformas de maneira bastante interativa. Não é uma tarefa fácil, até porque eu particularmente, né, transito pela internet, redes sociais, mas não sou tão assíduo frequentador de estar nessas coisas, então tem para mim acaba sendo um pouquinho mais de trabalho para isso ter esse dinamismo que a gente espera. Então peço a todos e todas que entrem na nossa página no Facebook, dali tem o caminho para um bocado de coisas que a gente está construindo. A gente precisa muito que vocês convidem os amigos e as amigas para fazer parte disso, tá bom? Desse movimento que a gente está construindo, né? Estamos aí com 7 minutos, já falei bastante. Aqui nós já subimos nos nossos comentários um documentário curto, bastante interessante, né? Bem produzido, tá? Pela Priscila Leal, sobre o assentamento de Aimorés. Tá o link desse trabalho que ela fez no YouTube aqui. Ali trata um pouquinho da história do Horto de Aimorés. Então é importante, quem tiver interesse de conhecer mais profundamente, acompanhar esse vídeo da Priscila ali. Minha esposa, Ana Karina Barbosa, aqui conosco. Obrigado, Ana, um beijo. E vamos começar. Zé Maria, chega com a gente aqui para a gente começar o nosso bate-papo, falar um pouquinho dessa história tão bonita aí do Horto. Boa noite, Zé que está lá, né, Zé? E você que está aí no Horto, né? Coisa chique, a internet tá, né? Wi-Fi já, tô sabendo que... Poxa, chuvinha boa, rapaz, esfriou um pouquinho, tá bom demais aqui, viu? Você sabe quando começou a chover, eu pensei nisso, rapaz, porque a última vez que eu tive aí, não sei se você se lembra, tava tão seco, né? Aí veio esses 2, 3 dias de chuva, é uma benção, né, rapaz? A grama parece que reage na hora, né, Zé? Nossa, a pastagem precisa muito, né? A dificuldade da gente com essa seca, que às vezes as pessoas reclamam quando não chove. Aí a gente agradece quando chove, porque a produção precisa da chuva, né? Sim. Como que o Marco vai tirar leite aí se as vacas não tiverem de barriga cheia, né, rapaz? É verdade, hein? Não é? Com certeza, tem que. Opa, tem que estar, né? Mesmo que seja com chuva, ele tira, viu? E fala para ele aí, para sua mãe preparar a manteiga aí, que eu passo qualquer hora pegar. Poxa, tá no jeito aqui. Esses dias estava com pouco leite, porque estava com pouco leite, que as vacas estavam secando, né? Mas agora já começou a aumentar de novo aqui. Já criou as vacas, já tá melhorando já de novo aqui. Ah, que bom, Ele rapaz. foi pra cidade já, tá lá,
Já tá lá com a motinha dele entregando leite para a freguesia dele já. Que bom, meu irmão. Ó, Zé, muito bom ter você aqui, tá? A gente está tentando construir um pouquinho de contar a história da nossa cidade, história que às vezes não estão nos livros aqui de história do município, não está nesse debate do dia a dia. E uma das histórias que aí eu particularmente acompanhei foi de construção, de ocupação do Horto aí de Aimorés, né, que na época a gente chamava de assentamento Terra Nossa, né? E essa foi foi uma das histórias, e me recordo muito bem da história dessa terra. Né, eu avalio, Zé, que seria interessante que o pessoal nosso está querendo saber, todos eles estão te acompanhando aqui, tá? Hoje o, o grande convidado aqui é você. Eu só sou intermediador desse papo, né? E aí, acho que a gente podia começar, Zé, a gente podia começar dizendo como que começou essa história ali, né? Daquela terra, do que ela é oriunda, de onde que veio a pesquisa do movimento para identificar aquela terra e fazer, né, a construção de um assentamento e destinar ele para a reforma agrária. Né? Acho que se você quiser contar um pouquinho para a gente, seria importante. A verdade é uma só, assim, pela história que se conta do assentamento, né, nós somos praticamente o terceiro grupo que tentou conquistar a fazenda, né, pela dificuldade que tinha com muitos grileiros na terra, né, quando teve dois grupos que foram tirados daqui, né, e daí depois, quando o pessoal se reunia em Mogi Guaçu, tinha um acampamento para ocupar uma fazenda em Mogi Guaçu, e outro grupo, o pessoal do assentamento de Mogi Mirim, que também deu subsídio ajudando, né? E um grupo de pessoas de Sumaré. Então, na época, até o Pardal do sindicato, ele fez um contato, ele tinha amizade com algumas pessoas, né? E fizeram uma articulação grande que o Pardal sempre tentou desenvolver o trabalho e fazer com que essa terra virasse uma terra de reforma agrária, né? Porque se dizia assim, como se isso existisse um dono aqui dentro, né? E é uma terra da rede ferroviária. Na época, quando o Mário Covas morreu, todas as fazendas que existem de hortos no estado de São Paulo, ele decretou tudo que se transformasse em reforma agrária. Inclusive, tem muitas fazendas, né, no estado de São Paulo que ainda está em detenção de grileiros, de algumas, né? Então, Bauru era uma delas, né? O Horto de Amorés era uma delas, que tem uma divisa de Bauru Pederneiras, né? A fazenda se divide as duas. São 5.199 hectares, né? E Gleba 2 tem um grupo de famílias e Gleba 1 é outro grupo, é denominado Gleba 1, Gleba 2, em virtude da divisa do Rio Bauru. A gente não tem uma ponte de acesso, né? Então, nós temos dois lados da história onde divide. A Gleba 1 são 159 famílias. Hoje tem mais, né? Porque hoje os filhos já construíram no lote, né? Que a gente já está aqui desde 2007, né? Então, quando esse grupo se reúne nas imediações de lá para vir para Bauru, para fazer a ocupação do horto aqui, aí juntou o grupo que estava em Mogi Guaçu e o grupo que estava em Sumaré. Aí reuniu um grupo grande de famílias, que seria o equivalente a mais de 350 famílias para ocupar a fazenda inteira, né? Mas quando chega, só tinha a Gleba 1 com um contrato da Luarte para 2007, e já estava se cortando o eucalipto, né? E daí eles liberaram a Gleba 1, no caso, liberou para as famílias que estavam. Então, as famílias que ficou subdividiram os espaços, e só que ainda tiveram uma demanda grande, né? Era retirado do horto mais de 18 grileiros que tinha aqui dentro. Né? Pessoas que estavam ali tentando usufruir da terra, né? Igual o caso do Roberto Pagani, que denominava a parte de Fazenda Mirante, que já tinha sido desocupada há um tempo. Ele tinha uns tanques de peixe lá, tinha a porteira fechada, tudo certinho, né? Então nessa época que ele denominou isso, ele quis com que tudo se transformasse para ele, né? Então, o que ele fazia? Ele arrendava
as pastagens que estavam dentro dos eucaliptos da Luarte aqui, ele arrendava para criar boi aqui dentro, né? Então, quando a gente entrou aqui, que a Luarte, em 2000 e... o pessoal entrou em 2003, eu cheguei um pouquinho depois. Meu pai veio no comecinho, né? Meu pai chegou em 2003 com a minha mãe e a gente acompanhava isso de lá, né? A gente dava subsídio para eles estar sobrevivendo aqui, porque não é fácil, né? As pessoas acham que você conquistar um espaço de terra é simples, né? Mas eles não veem que você tem que carregar água nas costas, que você tem que fazer um barraco de lona, morar debaixo do barraco de lona, você tem que ficar naquele espaço, esperando um momento para que você possa estar podendo produzir, né? E grandes vitórias foram conquistadas através dos movimentos sociais, né? Que deram subsídio na época, né? Em especial até o movimento que atuou sendo ocupante, né? Então, o início foi do lado onde era do lado da Unimed, onde era a Gleba 2, como tinha bastante eucalipto e era Votorantim, o contrato em 2012, eles foram retirando, né? E o grupo foi agindo de sabedoria. Então, as pessoas do grupo que coordenavam o grupo, eles pagavam ônibus, caminhão para retirar o pessoal daqui. E o pessoal, quando ficava sabendo que a liminar estava chegando, eles mudavam de lugar, né, mudavam os barracos de lugar e transferiam coisa de 2, 3 quilômetros longe e aquela liminar de trás morreu. Então, eles foram trabalhando isso, foram entre Mogi Guaçu e aqui em Mogi Guaçu e Bauru, houve mais de 22 liminares, né? Com retirada da polícia, levando um caminhão, um ônibus, tirar o pessoal, aquilo, eles chegavam, alimento que tinha, tudo, era jogado de qualquer jeito, né? Então, quando vai acontecendo todo o processo, foi para Pederneiras fazer o sepultamento do judiciário, porque eles sempre mandavam liminar a favor dos grileiros, né, que era, no caso, Roberto Pagani, que tinha um, uma comunicação muito grande com eles, né? Eles já tinham o corpo inteiro já esquematizado para virar chácaras e sítios pequenos aqui dentro para vender, né? Já era uma questão mobiliária já que estava envolvendo aqui. Então tinha outros tipos de pessoas envolvidas aqui dentro, e cada um estava separando o seu cantinho, né? Então, quando teve praticamente assim o sepultamento do judiciário em Pederneiras, aí a juíza se julgou não competente ao caso e passou isso para frente, né? Tu chega na instância de Bauru vai para Campinas. Em 2007 a gente recebeu a vitória de que a fazenda realmente ia ser destinada à reforma agrária. Mas nessa mesma época nós tivemos uma briga muito violenta que o Roberto Pagani colocou os capangas dele atirando contra as pessoas que estavam no meio, né? Algumas pessoas levaram um tiro na orelha, outro levou tiro nas costas, pegou chumbo, né, raspado. E depois, quando foi ver tudo na verdade, quem eram as pessoas, eram tudo pessoas que tinham já ficha no crime, né? E chegou a descer helicóptero, foi uma tristeza muito grande, né? Então, aí quando a gente conquista, que a gente ganha esse espaço de verdade, daí a gente passa a ser merecedor daquilo, né? O Conselho Tutelar veio aqui, queria retirar as crianças daqui da mão dos pais, não queria deixar o motorista do ônibus entregar as crianças para os pais que estavam aqui, porque as crianças faziam parte da luta, né? Então, que se eles tirassem as crianças, eles tiravam a força e o apoio dos pais para conseguir levar, né? E o motorista de Pederneiras, cara, aliás, o motorista era aqui de Bauru na época, as crianças estudavam aqui em Bauru. O motorista falou assim: olha, aqui daqui do ônibus não tira uma criança. Eu tirei do barraco de cada um e eu vou deixar no barraco de cada um. O Conselho Tutelar estava com polícia e tudo para tirar, eles não deixaram, entendeu? Então teve uma resistência muito forte para a gente conseguir esse espaço aqui, né? Teve várias pessoas que, às vezes, se você for citar nome, a gente acaba pecando um pouco, então nem é bom citar nome, né? Tipo assim, isso está na história, né? Está nas fotos, está em relatos, né?
da veracidade do que aconteceu na época, né, de pessoas que ajudaram e de pessoas que atrapalharam, né? Então, foi uma luta muito árdua, foi uma luta bastante dura mesmo, né? E, graças a Deus, se deu na vitória das pessoas aqui dentro do Horto hoje, né? Zé, eu lembro bem, você falou aí desse episódio de, do tiro, né, dos jagunços, do Pagani, dessa questão do Conselho Tutelar. A luta que foi feita aí, eu lembro bem, porque, inclusive, nesse dia, você lembra, eu estava aí, né? O que foi feito esse dia foi um terror, inclusive, psicológico do poder público. Né? Eles tentaram utilizar dos instrumentos do Estado, que, por exemplo, o Conselho Tutelar, para pressionar essas pessoas a recuarem, né, dessa luta que fazia para ocupar uma terra que é pública. O mais importante de tudo isso aí, assim, ninguém estava ocupando a terra do Pagani, ninguém estava ocupando uma terra do Zé Maria ou do Jorge. Né? Essa terra era da rede ferroviária, essa terra era pública. Quando acabou a concessão com a Votorantim e quando a rede deixou de tocar isso aí, de produzir madeira de lenha, inclusive para uso próprio, que eles saíram e abandonaram essa terra começou a ser ocupada ilegalmente por pessoas particulares que queriam fazer especulação imobiliária e ficar rico em cima de terra pública. Então a luta... É o que acontece em muitos lugares na região de Bauru. Isso. Então, quando a gente defende a luta pela reforma agrária, a gente não defende que seja ocupado, ou, né, que seja ocupada, fazendas particulares, com escrituras legítimas, que produzem, né? O problema é essas pessoas que se apropriam do poder do bem público e querem enriquecer as custas do bem público, se apropriando ilegalmente. E aí o movimento faz um mapeamento e tem total legitimidade de ocupar, porque essa terra pública tem que ser destinada para a reforma agrária. A Constituição Federal diz, inclusive, isso, né? Que a terra, ela tem que ter o seu destino certo, ela tem que ser produtiva, né? Nós não podemos ter, né, terras devolutas, ela tem que cumprir o que eles chamam de função social da terra. E aí vocês, através da luta, fazem com que essa terra hoje tenha essa função social. Quantas famílias tem aí, Zé? Hoje, nas duas glebas, você sabe dizer? A gleba 1 no cadastro de época eram 159 famílias e gleba 2 com 213 famílias. Mas eu acredito que hoje tenha bem mais, viu, Jorginho? Porque tem muitos filhos que vieram embora para cá, construíram casa no lote dos pais, entendeu? Então eu acredito que tenha mais de 415 famílias já. Entendeu? Tem muita... já tem bastante gente, né, na verdade. Só ressaltando uma coisa assim, né, que, igual eu comentei lá, que o Mário Covas, ele fez ele assinou o decreto antes de morrer, passando todos os ordens para que se fosse feito esse tipo de trabalho com a reforma agrária, né? Na verdade, até você fez uma live esses dias com o historiador aí, achei muito interessante, gostei dele pra caramba, viu, Jorginho? Quero conhecer ele. O Luiz. Muito Luiz bacana. Nossa, cara. Eu adoro escutar essas histórias aí do passado, sabe? Porque muitas pessoas, elas vivem influenciadas por uma televisão e acreditam que a novela é vida real, né? E nunca enxergam, às vezes, o que a realidade proporciona para cada ser humano nos dias de hoje. A pessoa lê a Bíblia e acha que aquilo que está escrito lá naquele... É aquilo ali que eu tenho que viver, que aquele quadradinho não é. É exemplificação de bons e maus, né? E exemplificação de como viver bem e de como não viver bem. Então, as pessoas interpretam isso de uma maneira diferenciada e não enxergam. Então, é mais fácil eu ouvir você falar mal de mim do que, às vezes, você perguntar para mim se aquilo que falar é verdade ou não. Então, eu vou discriminando isso. Nós vamos criando um telefone sem fio. Aquela brincadeirinha de criança, né, Jorginho? Vamos criando um telefone sem fio. E vamos detonando com a vida das pessoas sem imaginar qual que é o potencial da luta de cada um. Né? Claro. Cada um tem o seu mérito de vida e de convivência, né? Voltando assim nessa parte do Mário Covas, quando ele fala que ele decreta tudo. A fazenda aqui do Horto de Aimorés,
ela era da rede ferroviária, foi passada para a FEPASA e a União pagou. Ela pagou 33 milhões pela fazenda e, por incrível que pareça, na época, dizem que os grileiros não pegaram dinheiro, não sei, mas isso estava tudo cotado dentro do governo federal. Nessa época estava tudo cotado. Eram 12 milhões para quitação da fazenda em si, de benfeitorias que algumas pessoas tinham feito. E eram 18 milhões só pelo eucalipto da Votorantim na gleba 2. O governo federal pagou para a Votorantim, e o contrato vencia em 2012. A Votorantim e o Luarte aqui era 2007. Então a Luarte entregou o contrato em 2005, né? Foi o único acampamento no estado de São Paulo, não sei se no Brasil também, conseguiu entregar produtos pela Conab sem ser assentado de verdade, sendo acampado. Foi criado, né, o registro para que pudesse entregar, né? Então o pessoal já começou a produzir, mesmo antes não estar dentro do seu lote, a gente entregava pelo SESC, o Mesa Brasil, eu lembro. Vinha retirar, entregava para mais de 70 entidades, isso ajudava muito, até mesmo na linha de produção do assentamento, né? E vocês tiveram uma dificuldade aí, Zé, que daí ninguém esquece também, porque a Luarte, se eu não me engano, você me corrija, tirou todos os eucaliptos daí antes do tempo certinho e saiu. Mas largou tudo os tocos aí, né? Para destocar esse trem aí. Eu lembro o trabalheira que foi, rapaz. Tem toco até hoje, viu, Jorginho? Tem toco, um pouco foi apodrecendo, agora tem lugar aqui que é toco muito grosso, que está hoje. Hoje, vamos dizer assim, é a pastagem da pessoa, ele trabalha no que dá com a agricultura e é assim que vai sobrevivendo, né? Ele era muito caro para destocar, né, Zé? Tinha dificuldade até de produzir por causa desse estoco, né? Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que está chegando aqui, Zé. A Fernanda Sestaro Garcia, dando os parabéns aí pro Guerreiro, dizendo que vocês merecem respeito e admiração. Né? O Roberto Claro, dizendo aqui que o deputado Vicentinho tem muito respeito e orgulho, né? Porque desenvolveu um trabalho muito bom e fantástico aí com o assentamento. A Patrícia Souto dizendo que é um absurdo. O Vicentinho é mesmo? A Patrícia Souto dizendo que é um absurdo que aconteceu aí. O Valdo sugerindo que, dando boa noite, né, para mim e a todos, né? E sugerindo que às 9h30 tem um jogo para assistir, mas esse jogo eu nem vou falar não, viu, Valdo? Botafogo e Atlético Mineiro, rapaz. Atlético Mineiro deu uma piaba no meu Flamengo, estou até triste. E aí aqui o Robertinho falando do Chico Maia, que também foi quem construiu uma relação muito boa com vocês aí. Ô Zé, me conta uma coisa. Então, nós sabemos que essa história de luta, ela vai para conquistar uma terra pública, para que seja cumprida a Constituição Federal, para que a terra tenha sua função social. Esse é o ponto. Né? Então é uma luta extremamente legítima e necessária, que sem luta, meia dúzia teriam se apropriado de terra pública e teriam feito aí o que muito eles sabem fazer, que é grilagem e especulação imobiliária. Aí, tirando isso, a gente passa pela história, hoje nós estamos em 2020, de uma história que começa em 2003, são 17 anos, né? Eu quero que você me diga o que a gente avançou, Zé, enquanto assentamento de reforma agrária, com produção, com acesso a recursos para produção, né? O nosso Pronaf, que tivemos um investimento muito grande nos governos Lula e Dilma, né? Como que isso está hoje? Como que essas famílias produzem, Zé? Como que essas famílias produzem? E esses produtos, eles são comercializados como? Nós temos aí alguma relação institucional com a Prefeitura de Bauru ou Pederneiras para abastecimento, que colabore com manter essas famílias no campo produzindo com dignidade, Zé? Olha, Jorginho, para dizer bem a verdade, assim, depois do governo Dilma, quando Dilma sai, já foi começado a cortar até a parte dos Pronafs, né? O banco foi proibido de fazer Pronaf, porque nós pegamos o Pronaf 1, Pronaf quer dizer, na reforma agrária a gente pega assim, primeiro fomento, que é o fomento inicial para começar a parte de desenvolvimento social e sustentável para nós. É um recurso que entra para comprar ferramentas e sementes para a gente iniciar o processo. Aí vem fomento 2, que é o outro fomento, onde a gente pode estar comprando mudas de árvores
plantas, tal, tudo isso, aquilo, para a gente estar estruturando o sítio. E veio um recurso, na época, veio um recurso para a construção da casa, que era 7.500, e na época a gente teve um apoio muito bom de Pederneiras, em função da limpeza dos lotes, onde ia se construir as casas, né? O governo federal do Lula e Dilma, na época, colocou luz para todos, onde a gente pôde ter a energia elétrica ligada, né? Ligamos a energia elétrica. Que ano que chegou a energia aí, Zé? A energia chegou para a gente aqui, acho que foi em 2000, acho que 2008, 2009, parece. Eu não recordo muito bem, mas acho que é mais ou menos isso. Entendeu? Até essa época ficamos fora, sem energia elétrica, né? Era luz de lamparina. Sim. Nós tivemos um companheiro aqui dentro que morreu dentro do barraco queimado, né? Por ser vela, por ter trabalhado com vela, né? Temos edificação aqui dentro, testemunho disso também, né? Mas assim, para gente que vivia na cidade, veio para o campo, voltar na luz de lamparina, na luz de vela, foi assim um exemplo magnífico, né? De você retornar a isso, claro, e começar a luta de novo, começar todo o objetivo de luta, né? E às vezes hoje você está aqui dentro, eu quero comprar um lote aí, você não me vende, hoje está tudo pronto, né? Hoje é fácil, né? Então, quer dizer, só que lote de reforma agrária não se vende, não se compra, né? Se conquista, né? Você fica debaixo da lona é que você vai estar conseguindo o teu espaço, né? Porém, muitas pessoas na época compraram gado, né? Muitos compraram gado, alguns esperavam criar, vendia bezerro, tudo para estar cuidando do sítio. Então, muita gente foi cuidando das suas partes. Nem todos, às vezes, está no pé que precisava estar. Né? A pessoa chega, mas no assentamento não tem nada plantado, mas você acha que você vai plantar 12 hectares inteiros? Você tem que ter um lugar onde você vai criar seus animais também. Né? Então, você vai ter o espaço da horta de verdura, tem o espaço de... Muitas pessoas fizeram estufa, cada um se opinou a viver no lote de uma forma. Né? Existem pessoas que vivem erroneamente? Existe. Em qualquer lugar existe. Tem pessoas que compram a casa popular, que vende a casa popular. O que você pode fazer? Eu tenho meu lote, não vendo. Eu tenho o objetivo de estar dentro do meu lote e viver do meu lote. Então, cada um é cada um. Então, né, a gente não pode estar julgando as pessoas às vezes até mesmo a dificuldade delas sobreviver, né? Mas a gente teve aí a Conab, que pegou muito tempo com a gente. Hoje não entregamos mais, né? Tivemos pela Associação Terra Nossa um trabalho magnífico, que ajudou muito os agricultores a produzir. Depois da saída da Dilma, nós não conseguimos mais captar recursos. O Pronaf foi cortado, o banco não nos recebe como Pronaf. Eles nos recebem para receber o Pronaf. Mas a questão de fazer Pronaf, quando eles estavam quase tirando a Dilma, nós estávamos quase chegando já no Pronaf, no Pronaf V, que é o Pronaf que a gente tira dinheiro até para comprar uma caminhonete para poder trabalhar, quer comprar uma coisa ou outra, né? E nesses governos aí, se você tinha um carrinho aí, um Fiestinha aí, tipo 2009, desde 2010, o governo bloqueou, Jorginho. O governo bloqueou o assentado com o vestido de riqueza, Jorginho. Você acredita nisso, cara? Nós tivemos essa dificuldade aqui dentro, teve que refazer cadastro tudo de novo, porque o cara tinha um Fiestinha 2009, ele tinha vestido de riqueza. Então, quer dizer que ele não podia acessar o banco. Essa era a desculpa deles na época do Temer. Nós não podíamos acessar o banco por causa disso. Você tem vestido de riqueza, você tem um Fiesta, você não pode ter. Então, quer dizer, o assentado ele não pode adquirir uma caminhonete, ele não pode adquirir nada. Porque se ele adquirir alguma coisa, aí ele é discriminado, até mesmo pela sociedade capitalista, né? Nosso Estado. Talvez você não pode melhorar. Não tem que ser miserável, né? Para ser sem terra, tem que ser miserável, né? A grande política do capitalismo é essa, né? Seja meu escravo, eu mando em você e você faz o que eu quero. Aí muita gente levanta a cara, você pode cuspir que eu vou receber a cuspida sua. Né? Tipo assim, né? Dizendo ironicamente, mas é bem real isso, né? Claro. É a gente aceitar. Né? Como às vezes o meu pai sempre comenta, né? Às vezes você acha que se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém punha arado nele.
Hoje não sabe disso. Então, é o que acontece com muitas pessoas hoje que aceitam o próprio capitalismo dominar eles e tudo. Porque eles não deixam, porque se eu fizer você passar fome, você vai pedir migalha para mim. Você pedindo migalha para mim, aí é mais fácil eu conduzir você. Aí você não me derruba, eu vendo o meu produto e você não vende o seu. Né? Então a gente passa essa dificuldade justamente por causa da parte de capitalismo. Né? Então nós vamos negociar. Claro. O que hoje fazem aqui? Muitas pessoas vão para a feira a vender. Tivemos um apoio muito grande quando o Chico Maia estava na Secretaria da Agricultura, quando você fala do Chico. Vicentinho. O Vicentinho conseguiu emendas parlamentares para nós aqui, que foi magnífico. Nós construímos um posto de saúde aqui dentro do assentamento, nós temos um posto de saúde dentro do assentamento, nós temos a escolinha funcionando na Gleba 1 quanto na Gleba 2, que é através da Prefeitura de Pederneiras, que já pega mais a parte do município de Pederneiras, né? Temos 2 escolas construídas, uma do lado da Gleba 1 e outra do lado da Gleba 2. Né? Já tentamos construir a ponte para fazer a ligação das 2 glebas, para a gente conseguir facilitar até mesmo o posto de saúde, mas a Prefeitura de Pederneiras, como ela já responde mais pela área da saúde, ela manda médico, né? Os médicos vêm aqui, tem os dias da semana que eles atendem, tem dentista aqui dentro hoje, graças a Deus, né? Aonde era a sede que o Pagani dizia que era dele, hoje é construído o posto de saúde e a escola para as crianças de até 4, 5 anos, depois que eles vão para a primeira série, né? Então, hoje a gente já tem essa vitória conquistada aqui dentro, né? Claro. Ô Zé, mas, vamos dar boa noite. Oi, vai lá, Zé, vai lá. A parte de comercialização nossa mais hoje é feita boca a boca, as pessoas vêm comprar da gente, né? Mais ou menos isso aí. Ô Zé, vamos dar boa noite pro Osmar Brito, que está dizendo aqui que produtivo ou improdutivo tem que acabar com o latifúndio, né? Criar fazendas coletivas e cooperativas rurais, defender e lutar pela estatização dos bancos para facilitar crédito ao desenvolvimento. O Roberto fala aqui uma frase, né? Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. O Oswaldo Pereira, que é o nosso companheiro lá de Primavera. Boa noite, Oswaldo, seja bem-vindo. Minha mãe, Solange, dando boa noite. O companheiro Chico, dizendo aqui pra gente, olha lá, ó. Boa noite, companheiros. Jorginho e Zé Maria, obrigado. Companheiro Roberto Claro, é importante lembrar que o pouco que fizemos foi lutando contra as forças conservadoras. É possível fazer um trabalho melhor, mas os prefeitos não apoiam a agricultura familiar. Meu total apoio à eleição do Jorginho e estarei empenhado em fazer minha pré-campanha a vereador pelo nosso PT. Boa noite, companheiro Chico. E o Marcinho Oliveira, que é o Marcinho do assentamento agora, de luta por moradia, que eles estão ali, se não me engano, é no Cristal. Né? O Marcinho dizendo aqui boa noite, força. E, de novo, aqui o nosso companheiro Roberto Claro falando sobre a produção de alimentos. Ô Zé, eu queria só fazer aqui alguns apontamentos, meu amigo. Você sabe que esse ano nós temos um desafio aí de lançar a pré-candidatura a prefeito. E não é possível pensar em fazer esse debate, por exemplo, e não dialogar com a agricultura familiar. A comida que vai para a mesa da população, ela é produzida pela agricultura familiar. Né? O Stedley até deu uma entrevista esses dias falando assim, ó, para a gente olhar nesse momento de pandemia e saber quem produz e quem não produz é fácil. Você não vê nenhum caminhão de um latifúndio chegando para entregar 1 quilo de arroz em qualquer lugar do país. Né? Porque, aí ele diz, né, o latifúndio ele produz apenas commodity, que é o que... e não comida que vai para a mesa do povo, para simplificar o nosso debate. Né? E acredito também que, como você disse, o trabalho que o Chico desenvolveu na Sagra, e ele está nos dizendo aqui da dificuldade das forças conservadoras, eu acho que esse tema de reforma agrária ele tem que ser passado a limpo, Zé. Primeiro, fortalecer o companheiro Chico, nosso pré-candidato a vereador, seja bem-vindo, Chico. O Marcinho, nosso pré-candidato a vereador também, seja bem-vindo, Marcinho. São companheiros importantíssimos para fazer o debate sobre a reforma agrária e sobre moradia, dignidade na moradia. Mas nós precisamos passar esse tema limpo da reforma agrária, Zé Maria. A comida que chega na mesa da população, ela só vem pelo pequeno agricultor.
e conseguir dar dignidade, manter... 70%. 70% da alimentação Tá do Brasil hoje é reforma agrária, porque o grande latifundiário, ele tem uma máquina de 1 bilhão, onde ele põe um funcionário para ganhar 3, 4 mil reais, o cara trabalha lá, ele colhe o equivalente a várias carretas de produto e manda lá para fora do Brasil para beneficiar e vender para o brasileiro de novo. E o brasileiro não reconhece isso, ele não enxerga que o grande capitalista que está dominando hoje o nosso espaço, ele não deixa o pequeno produtor vender. Às vezes o pequeno produtor, quem que está doando alimento para o mundo inteiro hoje, pergunta se algum capitalista, algum fazendeiro doou alguma carreta de feijão. É lá, MST, sem terra, doou cesta de alimentos. Não é a grande realidade, Jorge? É isso. E Zé, você faz um debate muito importante, meu amigo, que é assim, primeiro eu acho que nós temos que passar esse tema da reforma agrária limpo. O poder público precisa entender, por exemplo, um local com 400 famílias, se tiver um poder público ágil, eficiente e criativo, nós podemos fazer com que essas famílias sejam fixadas com qualidade e dignidade no campo e que elas produzam para nós aqui da cidade alimento de qualidade, sem essa pancada de veneno que vem nesses alimentos em produções em larga escala, né, que aí é produzido alimento com qualidade sem agrotóxico, que eu sei que o trabalho que é feito é de um alimento orgânico, e sem contar que a gente fixa essas pessoas no campo. Agora nós não temos uma política pública que desenvolva isso para dentro do assentamento. E nós estamos falando de 400 famílias, 400 famílias. O que eu estou dizendo aí, se a gente multiplicar cada família dessa por 5, nós estamos falando de um local onde abriga aproximadamente 2.000 pessoas. Então, assim, eu acredito que aqui no assentamento... Eu acredito que aqui no assentamento hoje, Jorginho, eu acredito que nós já estamos vivendo em mais de 3.000 pessoas, ou se estiver chegando já a 4.500 pessoas aqui dentro. Entre pessoas que já, tipo, é igual eu falei para você, tem filhos que vieram morar aqui dentro. Hoje tem lote que tem mais de 3 casas. Então, quando você conta com uma casa, você pode contar lá um pai, uma mãe, um filho, você pode contar uma família com 5 filhos, né? Se você multiplicar isso, vamos colocar 400, eu acho que foram subdivididos 225 lotes na Gleba 2, porque tipo, a gente fazia uma cotação com uma quantidade, eram para ser 378 lotes na época, todos grandes, né? Mas, porém, o cara que é solteiro e que não tinha mulher, ele pegou metade do lote. Então, depois, na época, deu mais de 30 lotes divididos. Quer dizer, 30 lotes, então, dividiu o lote no meio. Rural, né? Foi para rural. E aí isso aumentou o número de famílias. Então, hoje eu acredito que a gente está com 425 famílias, assim, cadastradas, né, no INCRA. Né, e aí, Zé, dessa função. Mas assim... Eu vou dizer para você uma coisa, o desafio do poder público. Nós tivemos aí a oportunidade de estar na vice-prefeitura nos governos do Rodrigo, o PT. Nós tivemos um companheiro com sensibilidade de luta pela terra. Ele minimamente conseguiu desenvolver um trabalho que melhorou muito a vida das pessoas aí. Agora nós precisamos fazer isso com uma política pública aqui na cidade de Bauru, né, implementada diretamente pelo Executivo. Não que seja uma briga, né, de uma secretaria para tentar valer direitos fundamentais. Então, por exemplo, conversando com o Chico, nós pensamos, por exemplo, numa coisa. Rapaz, por que não ter uma incubadora que vai beneficiar o alimento desses pequenos agricultores, da agricultura familiar, para poder agregar valor no que eles vão distribuir? Por que não, através da Secretaria de Agricultura ou de uma outra secretaria, precisamos pensar melhor isso, mas isso é uma política real, que você fixa com dignidade o homem no campo e valoriza o seu trabalho e o que ele produz, né? Agora, nós não temos isso porque não tem sensibilidade. O poder público, infelizmente, o executivo municipal, ele não tem sensibilidade com essa luta. Só que aí esquece que se não der qualidade para esses companheiros que estão no campo, são 2.000, 3.000 pessoas, né, que além de não ter dignidade de vida, estão tendo que vir aqui para a cidade, né, tentar um emprego, tentar sobreviver,
porque não tem condições no campo, né? Agora, Zé... Vai fazer bico de servente de pedreiro, vai trabalhar de faxineira, vai fazer uma coisa... Ah, mas por que não trabalha? Não trabalha porque não tem subsídio para isso. Como que eu vou fazer? Se a gente tem uma cozinha industrial aqui dentro, o Chico estava conseguindo para nós um bico de um projeto bacana para a gente montar o nosso barracão aqui dentro, que seria o barracão industrial, o barracão do agronegócio. Nós não conseguimos chegar, o dinheiro vem, de repente ele some, ele desaparece, não sabe onde foi. Então, tipo, só fica na... A Rosângela Barrenha dando boa noite pra gente. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. O Marcinho dizendo aqui que o INCRA deixa muito a desejar, ele assenta as famílias e depois abandona. Precisa mudar a questão da política do governo federal e também municipal para fortalecer as famílias. Eu não vou nem falar do governo federal, porque para mim é um desgoverno, né? Na minha avaliação, nós temos aí um desgoverno. Infelizmente, precisamos pensar muito como nós vamos fazer no próximo período. Com relação ao nível municipal, acredito que nós temos condições de construir uma coisa bem legal. Zé, e aí, para a gente poder pensar, então hoje, vamos imaginar que essas 400 famílias, elas vivem como e do que aí dentro, Zé? Então, algumas pessoas produzem aqui, né, igual eu falei para você no começo da nossa conversa aí, o meu irmão saiu de motinha agora à noite. Os freguês dele só recebem a mercadoria dele à noite. Aí ele entrega o leite, entrega o queijo, quando tem o doce ele vai entregar na cidade, né? Algumas pessoas saem de carriola aqui para ir vender a verdura na rua. Outras pessoas vão para a feira, fazer feira todo dia de manhã, né? Hoje, assim, pela merenda escolar, às vezes, como está tudo parado, não está tendo um escoamento de produção desde o início do ano, né? Então, algumas pessoas que vêm, às vezes a pessoa vem comprar aqui no lote, ou vem comprar no lote, ou às vezes a gente consegue vender na rua, mas está uma situação difícil, está muito difícil agora na questão até da parte dessa epidemia que está aí, né? Nós não estamos tendo uma saída de produção. Está bem difícil agora, sim. Né? Mas é igual falar assim, das outras épocas dos governos anteriores, a gente teve esse subsídio para estar vendendo. E as pessoas falam assim, né? Ah, mas o governo do Lula Dilma só dava dinheiro para sem terra, nunca deu para ninguém. Eu vejo assim, Jorginho, assentado é funcionário. O salário que garante é o suor dele na terra e a produção para vender na cidade. Esse é o salário do assentado sem terra. Ah, é um bando de vagabundo para roubar a terra dos outros. As pessoas não têm noção. Se abre a boca para falar, bando de vagabundo. Foi quando chegaram de Portugal para cá e cercaram aquele monte de terra aqui dentro e tiraram o que era de direito nosso. Né? Então as pessoas não têm noção do que falam. Simplesmente porque ele trabalha o mês inteiro ali, ele ganha 1.000 e pouco dentro de uma empresa, tem uma garantia, a garantia acabou. Esse governo acabou com essa garantia hoje, né? Então, é o que você falou, o desgoverno está massacrando a população mais baixa. E muitas pessoas ainda acreditam que esse governo vai melhorar a situação do povo. Ô Zé, nós estamos indo para quase 1 hora de bate-papo. Deixa eu dar boa noite aqui para o Guilherme Reis. Seja bem-vindo, tio Gui. Gente, de novo, né, adiciona a gente, curtam nossa página. Nós estamos melhorando aqui as nossas interações. Zé Maria, a primeira vez que ele entra aqui numa live, né, fizemos um teste um pouquinho antes, né, Zé? Até para ver se dava certo. Tá dando certo, né? Então, devagarzinho a gente vai indo. O doutor Ciro Fachin, colega... Tio Gui é meu amigão também. Ah, o tio Gui é parceiro. Doutor Ciro. É amigão meu já. Ah lá, ó, falando de restaurantes a preço popular, se ainda existem em Bauru, a agricultura familiar, de certa forma, possui relação e casaria bem com esse projeto. Não tenha dúvida, Ciro, essa é uma das coisas que o poder público podia encurtar e construir essas pontes. Falando em ponte aí, precisamos pensar nessa ponte mesmo estando em Pederneiras. Tem uma liderança regional com sensibilidade, pode pensar em Pederneiras através de um projeto, construir essa ponte aí para unir as duas glebas, né? O Marcinho Oliveira dizendo aqui, ó, precisa liberar linhas de crédito para a família, trabalhar sem recurso não produz. Outra coisa importante, é quando eu disse que a gente precisa passar a reforma agrária limpo. Quando você fala do Pronaf, muita gente não sabe o que é. Então eu vou fazer questão aqui de tentar rapidamente dar uma pincelada do que é o Pronaf.
O PRONAF, ele é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele é um programa que criou-se linhas de crédito para contribuir, para ajudar, auxiliar a agricultura familiar a produzir. Né? E aí é importante, Zé, o seguinte, o PRONAF ele é dado, Zé, você tem que pagar depois. Você tem que pagar. Né? A gente tem 3 anos de carência, 7 anos para pagar. Então, vou voltar ao que eu estava querendo dizer. É importante passar a reforma agrária limpo. Nada é dado. Primeiro que a terra é pública, ela é comprada e aí você não pode vender. Resumo, você só pode produzir nela. Ela é sua como posse, mas ela não é sua como propriedade que você não pode vender. Tô certo ou tô errado, Zé? Com certeza. Com certeza. E aí Esse é o estatuto da reforma agrária, né? É isso. E aí o PRONAF, para os que dizem que sem terra é vagabundo, né? E aí o PRONAF, que é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele também não é dado nada para vocês. Ele é uma linha de crédito que vocês têm alguma vantagem para pagar, mas vocês devolvem, vocês têm que pagar esse dinheiro para o poder público. Ele não é dado. Né? Não é eu estou dando para o Zé Maria por causa da sua bela barba e dos seus belos olhos. Não. Você toma lá R$1.000 de linha de crédito, você tem algumas vantagens com tempo para pagar, né, para iniciar o pagamento, para dar tempo de produzir e pagar, mas esse dinheiro é pago. Então, quando eu digo, Zé, passar a reforma agrária limpo, as pessoas precisam entender que a reforma agrária nesse país é fundamental para diminuir a desigualdade social e dar dignidade para o povo do campo. Milhares e milhares de famílias que foram expulsas do campo, com toda a forma que nós tivemos, desde a abolição da escravatura até a mecanização, que foram obrigadas a ir para as cidades, tentar subemprego, como você disse, essas pessoas precisam ter dignidade, essas pessoas, muitos agricultores de essência, de famílias de agricultores, em fazendas que foram arrendadas e foram, né, tiradas dessas fazendas e perderam qualquer possibilidade. Essas pessoas são da terra e querem produzir. O poder público tem que dar condições para isso. Isso não é nada dado. Como você disse, Zé, com muita luta, você conquista o direito de produzir. E aí você usa algumas frases, meu amigo, que eu acho fantástico, e é por isso que eu tenho um carinho muito grande pela luta. Que quisera eu que todas as pessoas se organizassem e tivessem consciência de classe. Né? Você fala que o nosso problema está no capitalismo, que ele nos oferece a migalha para que a gente fique eternamente subserviente a eles, e você falou agora a sua última frase, dizendo o seguinte, né, que é o suor do homem do campo que produz na terra, né? Se eu não me engano foi isso? Essa sabedoria... Nós somos funcionário público sem salário, né? Nosso salário, se nós não suarmos aqui, não plantar e não ver sair o produto da terra para a gente poder ter o subsídio para comer e para vender, nós não somos ninguém. É isso. Né? E aí, essa sabedoria de luta, Zé, faz com que seja muito importante, a gente passar esse debate a limpo onde a gente puder falar. E esse ano eu vou poder falar isso na televisão. Né? E eu não sou de minha palavra, você me conhece. As pessoas vão ouvir o que a gente defende. Vão ouvir que a gente defende os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Porque são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, além do que é fundamental dar dignidade de vida para essas pessoas. E nós vamos falar isso, Zé. As pessoas vão ouvir isso da gente. Né? Nós não vamos permitir que esse debate de que sem terra é vagabundo, nós não vamos permitir que esse debate prossiga. Aí o Marcinho está falando aqui, ó, eu já falei de liberar crédito do INCRA, o Robertinho falando que a live está show de bola, valeu, Robertinho. Bauru precisa de um gestor público que olhe para o povo, para o campo, precisa de sensibilidade mesmo, Roberto. Ô Zé, nós estamos com 54 minutos, eu acredito que, como nós estávamos muito angustiados de falar, rapaz, eu e o C de falar desse tema, isso porque para mim eu tenho um carinho danado por aquele trem lá, eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra conversa. Eu não justifiquei no começo da live, então eu quero pedir desculpas. A Maria era para estar com a gente aqui hoje, a Maria da CPT, a conhecida Maria da CPT, que já fez uma live com o Henrique Perazzi, que é o dirigente nosso do PT aqui de Bauru. Ela teve um problema de última hora e não pôde estar conosco. Pediu desculpas. Ela está correndo atrás de projetos
para dar subsídio até para a nossa agricultura também. Então, ela Da está cooperativa, né, Zé? Ela falou ocupada. para mim. Ela está... tudo aquele negócio, tudo tem que ir num lugar, registrar, tem que fazer uma coisa, fazer outra, né? Ela tinha Então, que ela está na mandar hoje correria, pelo, por isso. ela tinha que mandar hoje pelo correio, ela até estava preocupada se ia conseguir por causa da greve, sabe? Mas então é isso, Correto. justificando a ausência da companheira Maria. Então nós vamos fazer um outro bate-papo com a Maria. Aí eu acho que a gente consegue abordar, inclusive, outras peculiaridades dessa luta aí de Aimorés, né? Zé, você quer fazer algumas considerações finais? Dar uma boa noite para o pessoal. Gente, quem tiver mais pergunta, coloca aqui para a gente no chat, que a gente lê elas aqui e tenta responder. Zé, vamos lá, meu irmão. Olha, Jorginho, como eu disse uma coisa aqui, né? As pessoas não sabem a força que tem, né? Os pobres, os movimentos sociais, né? Eu vejo o estado de São Paulo hoje, como alguns estados que são assim, são votantes direitistas que não, pobres direitistas, né? É igual teve uma fala assim, né? Que hoje existe 4 classes no Brasil, né? A classe alta, a classe média, a classe média, a média baixa e a classe baixa, né? Então, aí quando eles falam assim, né? Classe alta tem dinheiro, capitalista lá em cima, né? A classe média é o cara mais ou menos ali, né? E a classe média baixa é a classe que não tem dinheiro e quer votar no rico porque ele acha que ele é rico, né? E essa é a grande realidade. Ninguém enxerga que ele é um trabalhador e que ele conseguiu alguma coisa, um objetivo de vida, simplesmente porque ele deu o suor dele. Aí depois que ele dá o suor dele, ele quer pisar em cima do outro, achando que ele é melhor e ninguém é melhor do que ninguém. Jesus Cristo veio na Terra para fazer política os pobres. E os ricos mataram ele. Puseram ele numa cruz e derramaram o sangue dele e ainda enfiaram vinagre na boca dele ainda. Aí as pessoas falam assim, mas você quer fazer comparação com Jesus Cristo? É claro que eu quero fazer comparação com Jesus Cristo. Por que eu quero fazer? Porque Jesus Cristo foi o filho do homem que veio como pobre e andou de sandália no meio de todo mundo. E às vezes a gente não tem a capacidade de ter a humildade de olhar para a pessoa que está ganhando, está um pouco menor do que a gente, né? Na época de Lula, Dilma, PT, que todo mundo fala mal, antes disso andava de bicicleta e andava de a pé. Começou a colocar um carro na garagem, 2 carros na garagem e moto. Aí depois que saiu Lula e Dilma, começaram a vender. Agora hoje os mecânicos estão ganhando dinheiro pra caramba. É só carro velho que você vai parar na oficina. É mais ou menos isso. Vamos acordar, povão, e vamos enxergar qual que é a nossa classe e aonde a gente precisa se encaixar para ter um meio de vida melhor para todo mundo. Porque Deus não deu terra para um só, não. E Deus não deu sabedoria para uma pessoa só ficar rica, não. Ele deu sabedoria para todo mundo viver bem. Então, é mais ou menos isso aí, Jorginho. E aquele abraço, meu querido. Meu irmão, você sabe que você mora no meu coração, né? Eu não preciso nem dizer isso. Agora sim, Zé, continua com nós aqui, não sai não, viu? O Marcinho tá dizendo aqui para eu chamar ele para a próxima, que ele tem muito para falar do assentamento, que é filho de assentado há 25 anos. Marcinho, você já tá convidadaço, cara. Lá no grupo nosso de pré-candidatos a vereador, eu já coloquei, inclusive, os candidatos aqui a vereador para a gente fazer os nossos bate-papo, tornar público esse debate, né? O Robertinho falando, Zé Maria, você ainda continua a confeccionar suas obras-primas de bambu? Não vou deixar ele embora sem falar disso não, viu, Robertinho? Eu não vou deixar, tá? Aqui fazendo um elogio a mim, obrigado, companheiro Roberto. Zé, antes de ir embora, eu quero que você fale do bambu, tá bom? Mas, e aí depois, é que eu não tenho como mostrar aqui, viu, Zé? Eu não tenho como mostrar aqui a tábua que eu fiz, rapaz. Que você fez o desafio para mim da gente misturar bambu com a madeira, né? E quem não sabe, eu sou marceneiro nas horas. Eu sou marceneiro nas horas vagas, né? Eu mandei até alguns trabalhos pro Zé aí. Eu tenho uma oficina aqui em casa, na minha garagem. Eu sou meio metido a besta, viu, Zé? Mas produzo algumas coisas, inclusive móveis aqui da minha casa, pia de banheiro. E o Zé fez um desafio para mim, Robertinho, da gente fazer
peças da mistura de madeira com bambu. Então, para o Zé poder falar disso para nós ir embora, manda brasa, Zé, fala do seu projeto, que é referência, inclusive, não só aqui na cidade, né, mas é a referência nacional, e eu digo internacional por causa do envolvimento das universidades de fora que estudam o seu projeto. Fala um pouquinho do seu projeto de bambu. Nós já estamos caminhando para 1 hora, e eu vou aí dar um tchauzinho para o pessoal para a gente poder descansar, e você também, companheiro. Fala do seu bambu para nós. Então, Jorginho, na verdade, o projeto nosso ele começa no assentamento com o DRPI da Unesp de Bauru, os universitários da Cooperativas Populares da Unesp, né, desenvolvendo esse trabalho. A necessidade de fazer cesta orgânica, começando todo o projeto ali, né? E através disso aí, com o professor, o doutor professor Marcos Pereira, que é uma pessoa genial, um cara muito bacana, ajudou muita gente aqui, né? Isso virou um projeto de extensão universitária, né? Muita gente não acreditava na universidade, estar envolvendo, tal, isso, aquilo. É um exemplo de desenvolvimento de trabalho social e sustentável da universidade para dentro da comunidade, que eu sempre acreditei nisso, né? Ver uma pessoa dentro de um assentamento para desenvolver esse tipo de trabalho, né? A formação da comunidade com a universidade, né? Então, a gente conseguiu criar esse projeto, conseguiu levantar, conseguimos construir um barracão de 300 metros quadrados de bambu dentro do assentamento, né? Lógico, são muitos desafios, tem que correr atrás de muita coisa, porque recurso não é fácil encontrar, dinheiro não nasce no pasto, né? É difícil a gente conseguir, mas então é muita correria, né? É apoio daqui, apoio dali, então eu falo assim, eu acredito assim, cada um que tem um bambu plantado no seu sítio hoje, aqui dentro do assentamento, é uma pessoa que acredita que o projeto ele vai ter um crescimento muito grande, que isso vai funcionar, né? Hoje nós temos aí perspectiva de colocar broto de bambu, a ideia, né? Até o Rodrigo Agostinho, numa época, falou para nós, Maria, vamos trabalhar para a gente colocar na merenda escolar até mesmo utensílios de bambu, para a gente trabalhar isso aí e tal. Mas tudo são políticas que têm que ser discutidas, né? Tudo envolve políticas. As pessoas falam, não gosto de política, tudo é política, até dentro da igreja existe uma política. Até dentro de uma pregação, de uma homilia, existe uma política. Isso é normal. Jesus Cristo fazia a política dele, né? Então, continuo desenvolvendo o meu trabalho dentro da cadeia produtiva do bambu. Até essa semana, estive conversando com o Marcos do Banco do Brasil. Nós conseguimos 2 projetos da Universidade Solidária para a construção do galpão no assentamento. Hoje nós temos mais de 100 toceiros de bambu plantado. Tem um incentivo das pessoas plantando dentro do assentamento, né? Tem o Gabriel, que é o Cereja, um aluno doutorando da Unesp, e começou o projeto junto com a gente lá atrás. E é um menino que está fazendo uma coisa magnífica, né? O doutorado dele é uma defesa. Qual que é a proposta de desenvolvimento do trabalho com ele aqui? É o assentado fazer a sua cadeirinha, a sua cama. Então, ele criou uma base com algumas pessoas do assentamento. Ele está dando aula. A epidemia, lógico, parou, né? Mas aí ele está dando aula para os meninos. A ideia nossa é chegar até uma escola técnica para ensinar cada um fazer. Eu posso fazer a minha cerca de bambu, posso fazer meu curral de bambu, eu posso fazer tudo do bambu, que é uma matéria-prima, um material, né, que recupera o solo, recupera gás carbônico, devolve oxigênio, né? Então tem uma cadeia muito bem evoluída nisso, né? Então, dentro dessa ideia nossa, é fazer com que isso vire uma geração de renda. Hoje o broto de bambu é comestível, existe uma doutora que ela segue o projeto do professor Beraldo, doutor professor Beraldo, que é um amigo do campo de Campinas, que desenvolve muito o trabalho do bambu também. Ele está em tratamento hoje, mas já é aposentado, da palestra fora. E essa médica, Jorginho, sabe o que essa mulher fez com o bambu, Jorginho? Ela colhe o bambu de 1 a 3 anos, tritura o bambu, faz a farinha do bambu e mistura com a farinha de mandioca. A farinha do bambu, misturada com a farinha de mandioca, em qualquer tipo de alimento que tem 90 calorias do glúten, o bambu dá 10%. Entendeu? Então, e isso já foi aprovado, né? Até o Beraldo já passou. Zé Maria, você tem que fazer assim. Aí, de vez em quando eu falo com ele, ele
passa para mim as informações, né? Mas, assim, a ideia é fazer com que isso faça com que as pessoas acreditem, porque as pessoas não acreditam no potencial do bambu, né? E a nossa ideia é estar colocando o bambu como madeira do futuro, né? Que é uma planta que cresce rápido e você pode estar substituindo também o bambu. Se eu tenho torceira em casa, eu posso substituir. Uhum. Então, Ô Zé, e trabalhando você aí. sabe que assim, eu sei, viu? Então o Robertinho falou, o bambu continua, viu, Robertinho? Inclusive, você sabe que eu já cantei o Zé Maria para usar o desengrosso dele, que eu quero fazer uns armários aqui em casa, debaixo da minha churrasqueira, e eu não tenho desengrosso. Aí eu cantei se ele tinha desengrosso, ele falou que tem. Vamos lá, professora Dagmar, uma boa noite, perfeito sua fala. Zé Maria, dando os parabéns para você. O nosso coordenador da Macro, do PT de Bauru, Luciano Assis, dando os parabéns a você e a mim, Zé. A Fernanda Sestaro Garcia interagindo conosco aqui, dizendo que nós precisamos pensar em oficinas e cursos para objetos de bambu. Por que não uma oficina dessa dentro da SEBS, hein, Zé? Imagina que coisa maravilhosa que seria. Então, no começo do Marquinhos... ano, nós demos um curso, Jorginho, no começo do ano, nós demos um curso no SESC de Bauru. Nós estamos cadastrados no SESC hoje para dar curso no estado de São Paulo inteiro, pelo SESC, entendeu? Tipo assim, que ótimo. Com um projeto deles, né? Mas depois eu mando para você um videozinho. Nós construímos uma mini casa, né, com um bambu, e construímos, fizemos uma poltrona, né, uma namoradeira e uma mesinha de centro dentro do SESC de Bauru. Eles adoram o nosso projeto também, tem um carinho muito grande. Um abração para o pessoal do SESC lá, a Cibele, que ajuda muito, né? O Marinho também, que tem a filha dele que trabalha lá dentro, né? A sobrinha do tio Gui, né? Trabalha lá dentro do SESC, um pessoal muito bacana. Ó, o Marcinho está dizendo o seguinte... Dá para a gente desenvolver. Claro, o Marcinho está dizendo o seguinte, esse Agostinho é mentiroso, não representa a classe trabalhadora. Não sei como o povo votou nesse cara para deputado. A Juliana dando os parabéns para a gente, dizendo que o debate é pertinente. E aí o Marcinho reforça que ele fez um acordo com as famílias sem teto e não cumpriu, né? Reintegrou as famílias na Quinta da Bela Olinda. Eu volto a dizer, eu acho que, Marcinho, nós vamos ter que sentar para conversar, viu, companheiro? Para poder tratar um pouquinho desse debate aqui. Eu acho que moradia popular em Bauru é um dos centros do debate também. Zé, primeiro, meu irmão, agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje à noite, tá? Foi um prazer tê-lo aqui. Nós temos muito mais coisa para contar dessa história toda. Eu acho que a gente não dá conta. E como eu disse, a nossa angústia era tanta, né? A minha e sua de fazer isso hoje. Você, porque é daí, mora aí, está aí. E eu, porque tem um pedacinho da minha vida, foi acompanhando o que aconteceu isso, né? Tudo aí, inclusive, até junto com a CUT, acompanhando o começo desse assentamento. Então, a gente acaba tendo um carinho, uma identificação muito grande. Manda um abraço pro seu pai, para sua mãe, tá? Que também são pessoas extremamente carinhosas comigo. E dizer o seguinte, Zé, eu acho que a história de vocês aí é muito bonita. Essa terra é pública, a luta que vocês fizeram foi digna e merecedora de todos os nossos parabéns, porque se essa luta não acontecesse, fatalmente não teríamos hoje 2.000 famílias ali tentando sobreviver, viver da terra. Né? Se não fosse a luta e a disposição de vocês. Como você disse, nada é dado. Né? Não tem que comprar um pedaço de lote. Né? O lote ele é conquistado. É debaixo de lona, é a dificuldade. Eu lembro um episódio que eu tive aí na casa de uma companheira e ela estava com um bebezinho recém-nascido. E aí eu estava dentro do... ainda era acampamento, Zé. Não era assentamento. E aí eu estava dentro do... Era lona. Eu estava dentro do barraco, ela passou um café, eu estava tomando um gole de café. De repente eu olhei do lado assim, ela não tinha berço, acho que ela tinha colocado algumas caixas assim, o colchãozinho da bebê em cima, né? Eu olho do lado, uma lacraia, Zé, desse tamanho assim, cara, sem sacanagem, tinha mais de um palmo, uma lacraia perto do bercinho ali do bebê. Perto do bercinho do bebê. Essa imagem, Zé, não me sai da cabeça. Para quando qualquer pessoa diz, né, que é vagabundo,
que não trabalha e não sabe que a luta que está sendo feita ali é simplesmente para fazer cumprir a Constituição Federal, que diz que a terra tem que ter função social. Porque aquilo é público, não é privado, não está tomando nada de ninguém, está tomando o que é do povo brasileiro. Então vocês são fundamentais nesse processo, fundamentais. Essa imagem não me sai da cabeça, porque isso demonstra que ninguém se dispõe a ficar ali numa situação tão difícil que é um acampamento, querendo simplesmente tirar benefício de algum lugar. É porque acredita na luta, acredita na terra e acredita que é possível produzir. Então vocês são fundamentais para a gente, e a consciência de luta e a consciência de classe que vocês trazem com o debate que você trouxe aqui, inclusive, em tratar de questões mais da macroeconomia, como o capitalismo, é fundamental, Zé. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Né? Nós vamos conversar uma outra vez com a Maria junto, que eu acho que a Maria complementa esse debate, e nós vamos fazer convite para 2 pessoas da Gleba 2, né, Zé? Fala, né, já pode cantar o nome de uma delas já. A Isabel eu já mandei para ela estar falando com você já, né? Maravilha, e eu vou ver se eu falo com o Zé Roberto, e aí a gente fala da Gleba 2 um pouquinho, que é bem diferente da Gleba 1, né, que eles assumiram lá com os eucaliptos em cima, tem uma particularidade, né? Então eu quero aproveitar aqui, Zé, caminhando para finalmente, meu irmão, você mora no meu coração, um forte abraço para você e para sua família, viu? Muito obrigado. E para caminhar nos final, dia 24, Zé, já fica aqui de presente para você, ó. Dia 24 vai estar eu, o Vicentinho e o Chico Maia fazendo um bate-papo, né, numa live às 7 horas ou 7h30 da noite, eu vou confirmar. Mas vamos estar nós 3 e aí nós vamos aprofundar um pouco mais as questões de política institucional relacionada a esse tema também. Então já fica aqui o convite para todos e todas que estão nos assistindo. Tá bom, Zé? Quer falar mais alguma coisa para nós se despedir? Só quero agradecer a todos aí, né? E às vezes desculpar assim um pouco da ironia psicológica que às vezes sai da boca da gente, né? Mas assim, existem verdades, né, que às vezes dói no ouvido de quem não quer ouvir, e às vezes existe pessoas que não querem entender as coisas também, né? Mas claro. Assim, eu deixo o meu abraço para todo mundo, né, que ouviu, e mais uma coisa que eu sempre comento com você, que estamos juntos e misturados, né? É isso aí, meu irmão. Vamos para a luta. E sempre lutamos juntos, vamos continuar lutando juntos. E eu acho que cada dia que passa é uma vitória diferente, né? Porque é verdade. Cada dia que a gente respira, a gente sente o pulmão da gente respirar de uma forma diferente, né? E quer dizer, eu abri o olho, respirei e aí eu consigo estar sobrevivendo, né? Tem a Rosana mesmo falou comigo, né? A Rosana do Minnesota ali, da Lan House, ela conversando ontem, ela virou e falou para mim assim: pô, você vai para live com o Jorginho, meu? Eu falei, nós vamos, então você vai participar comigo. Eu falei, nós estamos juntos, filho, nós aqui, para a gente trabalhar o social. Quem que é, Zé? Ela também é a Rosana. A Rosana, ela tem uma Lan House no Meridota, ela é da Associação de Moradores lá do Meridota. Entendi, ó, porque uma coisa importante para falar. Né? Ô, Rosângela, um beijo. Rosângela. Porque, Zé, uma coisa importante para falar que as pessoas não sabem, para a gente realmente caminhar para o final. Nós temos no Horto, né, indo aí para a Gleba 1, a gente tem uma entrada ali embaixo do Mondelli, que você entra ali pelaquela parte de baixo do Meridota, não é isso? E nós temos outra entrada lá por cima. Né? Então, são duas entradas que... Lá no Bauru 1, cai direto aqui na cidade, né? Por isso que você disse que é mais perto, inclusive, fazer mercado aqui, né? O do Bauru 1 ali foi quando nós tiramos o Júlio na Casaldo ali. O Pardal, ele arrebentou uma caixa de foguete ali de tanta alegria. O Pardal gritava assim, o Pardal do Sindicato da Alimentação, Sindicato, né? Da Ele gritava assim, da alimentação, ele gritava assim: Bauru não tem dono, Bauru não tem dono. Eu pensava que tinha, conseguimos o resto do Horto. Porque foi o último pedaço, né? Foi a última. É isso aí, Zé.
Meu irmão, muito obrigado, viu? A Patrícia aqui nos dando os parabéns, dizendo que foi muito bom essa experiência, com você compartilhar essa experiência conosco. O Roberto dizendo que no dia 24 com o Vicentinho vai ser um presente porque é aniversário dele. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Maria, não sai não, espera aí, tá? Que eu vou dar tchau aqui, mas a gente vai ficar nos bastidores aqui para eu poder deixar um beijo para você e para todo mundo aí. Gente, obrigado mais uma vez a todas e todos. Curtam nossas páginas, nos acompanhem nas redes sociais e segunda-feira, dia 24, nós estamos juntos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite a todos, um forte beijo, um grande abraço. Tchau.